palavra, com grande satisfação. Boa tarde a todas e a todos. Espero que o almoço tivesse sido reconfortante, mas não tão abundante que possa haver algumas tentações de Orfeu nestas ocasiões, não é? Sobretudo para aqueles que vivem mais a Alentejo. Mas com certeza que o nosso debate vai ser um debate bem vivo, porque esta sessão, os temas escolhidos para todas, consideramos são de alta importância, mas nós estamos a viver um período em que está em jogo a saúde de todos, porque todos estamos vulneráveis a esta pandemia que nos está a acometer de vários receios e, infelizmente, já fez inúmeras vítimas mortais, outras de contaminação, e tem estado a exigir dos nossos pessoal de saúde um esforço heroico. Ontem tive a possibilidade de fazer uma visita ao hospital aqui da minha terra, como membro de um órgão que existe na estrutura hospitalar, e pude ver ao vivo, como se costuma dizer, e na primeira pessoa, o esforço heroico que todos os que colaboram no hospital, e digo todos porque, embora a responsabilidade seja diferenciada, está-se a pedir um grande esforço a todos, sobretudo aqueles que estão mais em ligação direta com os doentes. Temos aqui connosco representantes de vários sectores da saúde, desde voluntariado em saúde, daqueles que levam potencial de humanização aos nossos, sobretudo aos nossos hospitais e centros de saúde, mas também aqueles que têm este trabalho de cuidadores informais ou que apoiam esses cuidadores e também representantes de associações de doentes. Desejo que esta hora que aqui vamos estar juntos seja uma hora bastante profícua para que possamos, neste âmbito que é o nosso, que é de cooperação com todos os profissionais deste sector e também nós com maior profissionalismo em termos da capacitação, possamos ser fator de ajuda, de minorar as dificuldades. E há campos vastíssimos nesta cooperação, embora alguns estejam impedidos de exercer a sua ação regular, como é o caso dos visitadores, mas que se pode aproveitar até para se fazer uma reflexão mais serena, mais profunda sobre a ação de cada grupo nessa área e também com a criatividade que é muitas vezes suscitada pelos impulsos destas horas mais violentas, de poder abrir e rasgar novos caminhos. Desejo a todos um bom trabalho, que não tenham qualquer timidez na intervenção. Vale a pena todos tomarmos a palavra e dizermos as nossas opiniões, do nosso sentir, transmitirmos as nossas experiências, colocarmos as nossas interrogações, porque não é uma tarde que vamos passar aqui que já não era mal, de saudável convívio, mas queremos que isto resulte em propostas de ações concretas para depois podermos procurar que elas sejam viabilizadas junto das autoridades de saúde competentes. Muito obrigado pela vossa presença, continuação de bons trabalhos. Muito obrigada, professor Eugénio. Não sei se a Susana quererá dizer alguma coisa antes de eu passar a palavra ao moderador.
o Eugénio já realçou, a ideia destas sessões é precisamente podermos colocar as nossas inquietações, considerando as áreas, neste caso, o voluntariado em saúde, embora tenham já sido desafiados no e-mail de divulgação com 4 questões às quais, ou para as quais procuramos respostas e gostaríamos de encontrá-las na comunidade, neste caso na comunidade de voluntários que estão ligados à área da saúde. Eu estou como participante hoje porque também estou no âmbito da saúde, no caso da saúde mental, e de facto há muitas questões a colocar e se calhar partilhamos todas essas perguntas e talvez as respostas, talvez as partilhemos também. Portanto, Joana, obrigada. Obrigada, Susana. Dr. Carlos Pinto Ribeiro, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde, caríssimas e caríssimos participantes. Já manifestei que não sou um expert em matéria de novas tecnologias, mas vou tentar fazer-me acompanhar por uma pequena apresentação que fiz e que estou aqui à procura de a pôr no ar. Vamos ver se eu consigo. Não vou conseguir, já estou mesmo a ver. Há bocado. Consegue, certeza que consegue. Se clicar em compartilhar tela aqui em baixo no Zoom, na parte verde. E agora aqui em baixo, vamos lá ver. Isto não está. E depois clica no PowerPoint, há de lhe aparecer. Só um bocadinho, porque Sim, sim. aqui, o meu aparelhómetro deixou de dar, mas eu vou. Vamos lá, vai ser de outra maneira. Então. Pronto, vamos lá, agora aqui. Não. Em compartilhar tela, na tela do Zoom, aqui em baixo, compartilhar tela e depois há de lhe aparecer um painel com vários programas. Escolhe o PowerPoint. Se o tiver aberto. Está aberto, sim. Está aberto. E aqui no Zoom aparece-lhe um botão a dizer compartilhar tela a verde, em baixo. Não. Se abrir a tela e nos vir a todos. Isso, agora, penso ótimo. que já está. Penso já que já está, está. excelente. Muito bem. Eu peço desculpa por este pequeno contratempo, mas estamos em condições de começar. Cumprimento da Confederação Portuguesa de Voluntariado e na pessoa do seu presidente, felicito-a e dou os parabéns à Confederação por tudo o que tem feito no sentido de apoiar as suas confederadas. Quer nas ações, quer em como esta abordam e agilizam as soluções para as dificuldades que experimentamos. Aos presentes e também o meu cumprimento cordial e o agradecimento pelos contributos decisivos que nos trarão e ajudarão a compreender melhor o estado atual do voluntariado em saúde e a encontrar os caminhos, as respostas, as soluções, o enquadramento e as oportunidades de melhoria do voluntariado em contexto de saúde. Porque Demóstenes já afirmava que as pequenas oportunidades são, frequentemente, o início de grandes empreendimentos. Sun Tzu dizia também que no meio do caos há sempre uma oportunidade, e John Davidson Rockefeller afirmou que sempre procurou transformar os desastres em oportunidades. A pandemia provoca e alastra num contexto de implicações desfavoráveis, mesmo negativas, para as pessoas que são submetidas às consequências da doença e do confinamento e isolamento sociais. Esta nova realidade alterou profunda e drasticamente o conceito mais geral de voluntariado em saúde, se suportava no seu objetivo de partilha do tempo, do espaço, na proximidade do dar a mão e no conforto e no humanismo do olhar fraterno e compassivo. Por agora, e sem previsões para o fim deste novo e menos afetuoso comportamento social, que será, obviamente, muito mais longo que o fim desta pandemia, importa encontrarmos alternativas, caminhos para novas respostas, suporte formativo, logístico e jurídico para novos procedimentos
e novos intérpretes no voluntariado em saúde. Permitam-me que vos apresente muito breve e sucintamente a realidade do voluntariado em saúde aos olhos da Federação Nacional do Voluntariado em Saúde, através do inquérito que fizemos às nossas associadas em 2019, e num universo de 50 obtivemos resposta de 38. 31 das ligas que responderam, 16 tinham estatuto de IPSS e 7 associações responderam também e 2 tinham também o estatuto de IPSS. O número de voluntários que integravam estas respostas das associadas eram 1987 voluntários e estavam em atividade 1959. Tendo em conta que os 1987 voluntários estão inscritos em 38 associadas, permite-nos calcular que teríamos 52 voluntários por associada, e num espectro de 50, enfim, presumimos que teremos 2.600 voluntários da saúde. A distribuição etária é demasiado conhecida, mas por ser realmente um bocadinho chocante, digamos assim, e é entre comas, eu gostaria de vos mostrar que mais de 61 anos são 1.426, 322 têm entre 51 e 60 anos, 127 40 a 50 e 112 menos de 40 anos. Os voluntários com mais de 60 anos, como é conhecido, representam mais de 72% do universo de voluntariado em saúde, e com menos de 40 anos são apenas 6%. Foram realizadas 6.019 horas semanais de voluntariado, e cada voluntário fez em média 3 horas por semana de voluntariado em saúde, no universo de 2.600, que nós presumimos que estejam em atividade, foram realizadas 7.800 horas semanais. Aqui eu penso que se enquadra perfeitamente o contexto do nosso evento de hoje. 30 das nossas associadas fazem o seu voluntariado em ambiente hospitalar e 4 fazem-no em contexto de domicílio, o que, enfim, revela que temos uma pequena percentagem neste momento a trabalhar junto, ou pelo menos na habitação do doente. Portanto, esta era a apresentação que eu vos queria apresentar. Dizer-vos que o inquérito tem outras premissas e outros valores que analisamos e que não importam hoje para esta conversa, mas que, se útil e noutro contexto, poderemos divulgar. Posto isto, lanço-vos o repto de sem tabus e sem timidez, como disse o Sr. Presidente, e sem inibições, e porque ser voluntário é ser verdade e disponibilidade, e é também fraternidade e partilha, iniciar a abordagem às questões que vos foram enviadas com o convite para a sessão, e também para outras questões que entendam colocar. Será muito provável e importante que no universo destas honrosas presenças haja organizações e agentes que tenham já valiosa experiência nestas novas expressões de voluntariado em contexto de saúde e que serão fundamentais para ajudar a encontrar os caminhos e as soluções. A palavra é vossa e a gestão das questões, comentários e pedidos para intervir vai ser da responsabilidade da doutora Joana Bacelar. No final, farei um brevíssimo sumário da sessão. Muito obrigado. Para intervir podem falar, podem enviar uma mensagem. Como ainda não temos inscritos, basta tirar o vosso microfone do silêncio. Há também a possibilidade nas reações de levantar a mão, também tem... Aí no ecrãzinho em baixo tem assim várias coisas e uma delas diz reações ou reactions se tiver em inglês, e depois tem a possibilidade de poder levantar a mão, aparece-nos logo uma notinha também na imagem, mas eu entretanto estava a ver a Vitalina Basso também já a levantar o dedo, que é a forma clássica efetivamente de levantar a mão, não é?
das novas tecnologias, esta é uma bastante eficaz. Vitalina, dou-lhe já o microfone. Ou Joana, desculpa lá. Sim, obrigada, Susana. Olha, muito boa tarde. Eu vou começar por uma pergunta que provavelmente não terá ainda resposta, mas que eu penso que é todo o interesse. É realmente o acesso à vacinação dos voluntários. Dado que, como e muito bem o nosso presidente apontou, há diferenças de idade que vão desde os 40 até aos 80 e o que é que acontece? O plano de vacinação que está previsto, ou pelo menos que eu tenha conhecimento, será faseado e nunca em conjunto. Portanto, o grupo que terá atividades neste momento em conjunto, num hospital, que é o nosso caso, no Hospital de São Francisco Xavier, somos aproximadamente entre 70, 80, depende muito, agora neste momento até nem sei quantas ficarão. Portanto, e temos a ação, umas vão duas vezes por semana ou três, outras vão só uma vez, os horários são diferentes e as idades são diferentes. Portanto, para conseguir manter uma atividade com um mínimo de continuidade, terei que ter o voluntariado todo nas mesmas condições. Portanto, ou vamos começar, porque estamos neste momento em teletrabalho e temos continuado a trabalhar, mas para voltarmos ao hospital e assumirmos todas as funções que tínhamos até aqui e que seriam ajudar na toma das refeições, o encaminhamento do hospital, o carrinho, todos esses contactos que temos em direto com o doente exigem um mínimo de segurança da nossa parte. Portanto, a pergunta que eu ponho é, o voluntariado só poderá voltar quando estiver todo vacinado. Portanto, digamos assim, não de começar só, digamos assim, uma parte ou outra, porque, aliás, é a pergunta eu sei, a resposta era que eu queria que me dessem, se acaso, ou digamos qual poderá ser hipoteticamente o caminho que nós poderemos tomar. Muito obrigada. Permita-me cumprimentar primeiro a Dona Vitalina Basso, cumprimentá-la e felicitá-la pela sua disponibilidade enorme em relação ao voluntariado e na interação que faz com a Federação, mas é uma questão que temos estudado, mas que eu lamento entender que não faz parte do nosso tema de hoje, e eu prometo-lhe que esse problema está a ser equacionado pela Federação e iremos encontrar uma solução se a Direção-Geral de Saúde alguma vez nos responder às questões que lhes colocamos, mas dizer-lhe que indiretamente esta questão poderá não levantar-se muito porque todos os agentes do voluntariado com mais de 65 anos, a partir de abril, integrarão a prioridade de vacinação. Portanto, eu penso que no fim do mês de abril, as pessoas com mais de 65 anos estarão vacinadas. As que têm menos de 65 anos, provavelmente demorará mais algum tempo, mas eu estou em crer que não acontecerá de outra maneira que não seja como lhe digo. De qualquer modo, essa questão vai ser levantada à Direção-Geral de Saúde e vamos ver se desta vez nos respondem, porque as questões que temos levantado antes não nos têm respondido. De qualquer modo, queria então avançar e pôr às pessoas a realidade das questões que foram equacionadas no e-mail em que vos convidávamos a participar e perguntar se há pessoas que estão aqui conosco que têm experiências em outras expressões de voluntariado com doentes, quer no seu domicílio, quer noutro lugar. Já aqui na semana passada estivemos com a realidade do voluntariado junto da população presidiária, foi muito interessante,
falou-se de televoluntariado, falou-se de voluntariado pelo telefone, e eu queria perguntar se aqui nos presentes alguém tem experiência neste tipo de ação. Dr. Carlos Pinto Ribeiro, temos já 3 inscritos para Vamos lá. falar. Vamos lá. Agradeço E que se identifiquem, por favor, porque o documento final pode ser importante saber quem pôs as questões. obrigada. Se calhar dava a palavra aos 3, ou seja, um de cada vez, obviamente, mas eu não sei o seu nome, desculpe, tem um V, mas pode tirar o microfone. Luís Viegas. Luís Viegas, peço imensa Obrigado, desculpa. Presidente. Muito obrigado. Penso que agora já me estarão a ouvir. Sim. Penso. Ok. Para já, a minha saudação a todos os presentes e começar por dizer que, de facto, a quando da intervenção do Sr. Professor Eugénio, achei que ela foi demasiadamente redutora em relação ao voluntariado em saúde. Porque não é só, o voluntariado em saúde não vive só de humanização e muito menos dos velhos visitadores. É um termo que nós praticamente já abolimos em termos de voluntariado. Nós hoje temos uma ação muito mais proativa junto do doente. Eu pertenço a uma liga, nós estamos perfeitamente a trabalhar, eu estou com 35 voluntários no ativo, estão 35 elementos, dos meus 85, 35 estão a trabalhar, estamos a apoiar as consultas externas do hospital, estamos a apoiar a entrada de profissionais e de utentes na entrada principal do hospital, estamos a acompanhar o hospital de campanha que está instalado num pavilhão gimnodesportivo e estamos a fazer, como dizer, o apoio na medicação. Por nós, por cada um dos meus voluntários e por mim próprio, apesar dos meus 68 anos, passam por dia cerca de 500 utentes. Por cada um de nós. Estamos expostos, como qualquer outro profissional, ao perigo, ao risco. E quando solicitamos, e isto é lamentável, a saúde ocupacional do meu hospital, foi-nos dito, vacinas não, só para responder um bocadinho à Vitalina, vacinas não, porque vocês não são profissionais de saúde. Eu vejo nas televisões, ainda há bocadinho, segurança e pessoal de limpeza reclamam ser vacinados. Os voluntários, nós não existimos efetivamente para, e como o Dr. Pinto Ribeiro disse muito bem, para a Direção-Geral da Saúde nós somos praticamente ignorados. Depois voltarei mais tarde com outros assuntos. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Luís Viegas. Segue-se a inscrição do João Teixeira e posteriormente Conceição Zagalo. João, palavra é tua. A minha pergunta deriva da apresentação de dados que me deixaram um bocadinho de boca aberta. Vocês não viram que eu disfarcei da informação recolhida pelo censo, enfim, pelo inquérito que a Federação de Saúde em Diálogo fez, a Plataforma de Saúde em Diálogo fez e que o Carlos Pinto Ribeiro aqui apresentou. Eu acho que estes números são muito abaixo daquilo que seria desejável. É uma pergunta que eu faço ao Carlos. Eu fico assustado com estes números porque, de facto, no universo hospitalar que temos, desde centros de saúde ou hospitais de primeira linha ou de segunda linha, isto são números muito, muito curtos, na minha interpretação, ou não? Qual seria o ideal no entender da Plataforma de Saúde em Diálogo? É a pergunta que eu faço ao Carlos, a ver se depois conseguimos elaborar a partir daqui. Obrigado. A minha resposta é aquela que está expressa no slide. As respostas de 38 associadas, num universo de 50, portanto apenas 12 não responderam, foram estes dos números que compilamos e que também entendemos que são, de facto, números muito, muito pequenos, nomeadamente no que diz respeito a pessoas que tenham menos de 40 anos. Portanto, estamos a estudar todos os modos de conseguir atrair mais pessoas para o voluntariado, não só ao nível do ensino secundário, como também ao nível do ensino universitário. Estamos a fazer os nossos esforços porque também consideramos que temos muito poucos voluntários nesta área.
Muito obrigada. Ainda antes, Conceição, peço desculpa. A Susana gostaria de dar uma palavrinha, eu não tinha reparado que tinha aqui uma mensagem ainda antes. Susana. É muito rápido, até porque a questão que a Vitalina Salvo Erro colocou a propósito da vacinação, e nós temos uma resposta da CASES sobre a questão da vacinação dos voluntários. A resposta é dada, ela foi encaminhada pela Joana para todas as confederadas no dia 28 de janeiro. E o que eles indicam, assim grosso modo, é que os voluntários, obviamente, têm que se atender à questão do plano de vacinação e que deve ser respeitado, mas os voluntários, aqueles que estão a fazer respostas, e aqui basicamente assentava nas estruturas residenciais para pessoas idosas ou nas unidades de cuidados continuados, a resposta que indicam é que o voluntário, se é considerado ou sendo considerado parte da equipa, aliás, já foi aqui dito que de facto fazem esse apoio no hospital, precisamente como fazem os outros profissionais nas tarefas que lhes são distribuídas para executar. Obviamente também deveriam de ser incluídos nos planos de vacinação. Essa nota foi dada entre a CASES, foi sinalizada pela CASES ao Ministério do Trabalho. Se calhar, Carlos, até no contexto do reforço que fazem junto da Direção-Geral de Saúde, enquadrar também esta resposta no sentido de poder acelerar, porque sabemos todos que a urgência é bastante no sentido do próprio alívio do trabalho que é desenvolvido nos hospitais ou nas casas de saúde, no nosso caso nas casas de saúde mental, etc. E essa indicação, obviamente, olhando o voluntário como parte da equipa prestadora de cuidados, não deixam de ser uma força humana, uma força de braços que alivia e que de facto pode ser uma mais-valia nesta pandemia, nesta luta, usando essa expressão, que estamos todos a enfrentar. Portanto, deixar-vos essa nota, o e-mail há de ter seguido para o geral da Federação de Voluntariado em Saúde, como foi para todas as confederadas no dia 28 de janeiro, e se calhar atender a essa resposta no sentido de fazer esse encaminhamento e poder, eu diria, exigir de uma forma mais veemente, até como resposta interministerial, essa questão da vacinação. Muito obrigada, Susana. Conceição, a palavra é sua. Ok, muito obrigada, Joana, e muito obrigada à Confederação pela organização destes eventos. Não há dúvida nenhuma que toda esta miríade de temas que têm vindo a ser abordados e que nos estão prometidos é um belo presente que nós recebemos em ano de aniversário, 14º aniversário da Confederação. Muito obrigada. A questão que eu gostaria de levantar aqui tem um pouco a ver com os números e não só. Aqueles números que nós vimos, Dr. Carlos Pinto Ribeiro, são os números oficiais. Eu visto aqui hoje a camisola de uma associação que faz eu vou-lhe chamar o voluntariado não formal. Portanto, nós somos uma associação que intervém na área das terapias, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de fala, de vez em quando temos voluntários também no ramo da saúde, diversos ramos da saúde, e somos uma associação em que o nível etário dos nossos voluntários não ultrapassa os 40 anos, grosso modo. Aliás, eu diria que eu sou a única pessoa que estraga a média etária desta associação, porque eu tenho 68 e, portanto, tudo o resto anda ali nos 20, 30. Esta associação faz voluntariado em Cabo Verde. E a verdade é que faz voluntariado com base no conhecimento e nas competências pessoais e profissionais de voluntários que a nós acorrem para poder levar a exercício a partilha desse conhecimento e dessas competências. De que forma é que, em termos da Federação Nacional,
há espaço, há voz, não apenas para considerar este tipo de voluntariado menos formal nos vossos processos, como também para os ilustrar, os inspirar, os, entre aspas, educar, no sentido de percebermos que podemos e devemos fazer outro voluntariado, sem desmerecimento nenhum para aquele que normalmente é relegado para os voluntários que estão neste momento neste painel, mas até que ponto é que nós podemos fazer um voluntariado mais eficaz, mais interventivo, mais efetivo, e em anos em que não os podemos fazer em Cabo Verde, como aconteceu o ano passado e como acontece este ano, como é que nós podemos levar a exercício esse manancial de força de trabalho em território continental? Era por aí. Conceição, muito obrigada. Ainda antes de passar a palavra, perguntava-lhe se nos podia recordar o nome da associação de que fala. Ser Mais, Dar Mais, Terapeutas Sem Fronteiras. Nós temos aqui mais 2 representantes da associação nesta sala. Temos a Indiara Oliveira, ela própria terapeuta ocupacional, certo, Indiara, e a Sara, que é gestora, e que, não menos importante do que depois as terapias em si, é a capacidade de gerir estes processos para que eles sejam efetivos. Mas é isso, Ser Mais, Dar Mais, Terapeutas Sem Fronteiras. Muito obrigada, Conceição. Passo a palavra então ao nosso moderador. Bem, muito obrigado pela questão. Muito obrigado pela questão. Eu penso que é exatamente esse o cerne da nossa reunião, é procurar descobrir, conhecer novas formas de voluntariado, para além daquelas que são as mais tradicionais no contexto da saúde, e portanto gostaríamos muito, a Federação gostaria muito, porque eu recordo que os números que apresentámos são aqueles que resultam da avaliação do inquérito que foi posto às associadas da Federação. São 50 neste momento. Portanto, há outras ligas, há outras associações de voluntariados que não estão inscritas na Federação e que, obviamente, engrossam estes números, mas esses nós não conhecemos porque não temos esses dados. Por outro lado, dizer-lhe então, reafirmar que gostaríamos muito de conhecer o vosso trabalho, como o fazem, e por isso, ou nos dão aqui algumas indicações de como ele é feito, para podermos todos partilhar as questões que eventualmente se nos coloquem, ou mais tarde a Federação poderá contactar-vos e fazermos uma reunião mais privada para conhecermos o que fazem e podermos replicar nas nossas associadas. Se quiserem avançar aqui com algumas questões mais elucidativas do vosso trabalho, agradecemos. Muito obrigada. Temos já uma inscrição. A Eliana Gonçalves tem a palavra. Já está. Sim, exato. Porque, entretanto, isto mudou e então, muito boa tarde a todos. Está bem, antes de mais, os meus parabéns, está bem por mais esta iniciativa. Eu falo da Liga Portuguesa contra o Cancro, funcionária, trabalho nesta área do voluntariado desde sempre, com quem temos tido a oportunidade, de facto, de colaborar e de obter a colaboração, nomeadamente da doutora Susana. Eu tenho aqui algumas questões, não são propriamente reflexões, pronto, acho que seria importante podermos todos ajudar e partilhar um bocadinho sobre estas questões, porque de facto uma das questões que nos preocupa neste momento tem a ver de facto com as formas de humanizar precisamente em tempos de pandemia. Esta é uma preocupação nossa. Há pouco o Dr. Luís Veiga, pessoa, falou de facto, estão no terreno, têm feito muito, parece muito também trabalho de facto de orientação dos doentes, que é de facto ótimo, é outra forma também de proximidade e de humanizar, mas de facto que formas é que nós teremos de encontrar, não é, para nos aproximarmos e que alternativas haverá à mão, ao toque da mão, que por vezes havia, não é, todos nós sabemos, e que é tão valorizado e que as pessoas sentem efetivamente, todos nós sentimos muito essa parte que é tão importante. Portanto, essa era uma das minhas questões, é de facto como humanizar em tempos de pandemia. Outra tem a ver de facto
como é que nós podemos gerir também o nosso corpo de voluntariado e, como já percebi, existem várias instituições que, tal como a Liga, têm vários serviços, de facto, estão parados, não é? E, portanto, como gerir este corpo de voluntários e como dizer que, de facto, a determinada idade, provavelmente não os poderemos, pelo menos numa fase, não é, admitir, digo eu, não sei, porque já vimos, e com os dados também que o Dr. Carlos nos passou, que de facto a maioria das pessoas, e é a realidade também da Liga, tem de facto mais de 65 anos, muitos deles pertencem ao grupo de risco, não só em virtude da idade, mas de outras comorbilidades, e portanto, como gerir os voluntários séniores, digamos assim, mas ao mesmo tempo como recrutar e como chegar a novos voluntários, não é? Porque isto alerta-nos realmente para outras camadas jovens que precisamos muito, mas que todos sabemos que têm condicionalismos diferentes, não é? E portanto, como fazer esta gestão, e ao mesmo tempo gostaria também de saber a opinião dos intervenientes relativamente a esta questão aqui da literacia sobre a pandemia. Até que ponto é que de facto a formação aos voluntários tem de ser diferenciada nesta fase para que todos possamos estar mais preparados ainda? Eu posso dar a experiência que temos tido na Liga. De facto, esta formação tem sido muito em articulação, no nosso caso, com o IPO de Coimbra, portanto, a parte, digamos assim, da formação relativamente àquilo que são os cuidados com a higienização tem sido naturalmente facultada e proferida pelos técnicos do IPO, não é? Portanto, parece-me que isto é essencial, mas que outros tópicos, não é, de formação que devem ser incluídos, não é? E de que maneira é que se pode, de facto, fazer também este controle, não é? Para além dos testes que todos sabemos que temos de fazer antes de iniciar, de facto, que outro tipo de formação diferenciada deverá existir nesta fase. Pronto, e eram estas algumas ideias e algumas dúvidas que gostava de ouvir os intervenientes. Muito obrigada. Muito obrigada. Temos seguidamente o professor Eugénio, que quer dar a sua opinião sobre a vacinação. Professor Eugénio, a palavra é sua. Eu, para além disso, gostava, antes de mais, de realçar estas questões que foram agora colocadas pela doutora Eliana Gonçalves, que me parecem muito pertinentes e que, para além das questões que o Dr. Carlos Ribeiro nos deixa, era uma boa altura, porque nós vamos ter que conviver com esta situação durante mais algum tempo, e este mais pode ser superlativo. A questão da vacinação, eu depois falarei com os meus colegas de direção, mas talvez justifique uma reunião com a CASES para que, na articulação com a CASES, se possa ter uma intervenção do Ministério que nos está mais próximo, porque tem esta tutela do voluntariado, que é o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, para que se possa criar alguma influência junto do grupo que tem o planeamento da vacinação. Julgo que vamos estar de acordo em promover o mais depressa possível essa reunião, porque, como a doutora Susana disse, a questão foi da iniciativa da própria CASES, e depois deste nosso encontro temos razões acrescidas para retomarmos o assunto, dadas as preocupações aqui suscitadas. Mas permitam-me duas notas. A primeira, penso que estaremos neste momento numa fase de alguma falta de vacinas por causa dos compromissos. É verdade aquilo que nos contam, falta dos compromissos dos fornecedores das vacinas. Talvez o que tem o próprio programa planeado não se cumpra porque pelo menos uma das produtoras falhou nos compromissos. Qualquer das formas, este é um dado que pode atrasar a programação. A segunda parece-me um pouco mais delicada. Nós temos ouvido notícias nada abonatórias de aproveitamento que se tem feito indevidamente do acesso à vacinação.
pessoas que são incluídas como voluntárias quando nada tem a ver com isso, só porque têm alguma relação de amizade e familiar com quem envia listas para vacinação, e teremos que tratar deste assunto numa fase com alguma descrição até durar até pairar no ar da sociedade portuguesa esta ideia de que alguns estão a aproveitar, e como sabem há gente que por remoque de consciência recusa-se a aceitar a importância que o voluntariado tem no exercício da missão a que se dedica, seja ela em que área for. Eu deixo estas duas notas, mas com o compromisso, se não houver razões em contrário por parte dos meus colegas, de promover o mais depressa possível uma reunião com a CASES, que é a nossa interlocutora junto do Ministério, para que o Ministério possa, se assim concordar, dialogar com a pessoa que está responsável por esse planeamento. Muito obrigada. Passo a palavra ao João Teixeira. Eu queria entrar nesta linha do nosso presidente. Também não falei com os meus colegas da direção, exceto uma mensagem que troquei aqui com a Susana. Estava no âmbito desta conversa, surgiu-me aqui a seguinte ideia, que obviamente terá ou não pernas para andar, dependendo depois da própria direção da CPV e das demais organizações, que poderia ser apadrinhar a CPV, juntamente com as suas confederadas que estão no voluntariado, ligadas ao voluntariado em saúde, nomeadamente a Federação, um grande encontro de todas as organizações, ligas, associações, que possam estar ligadas ao setor do voluntariado em saúde, tentar fazer um grande encontro nacional com todas estas entidades, para podermos fazer um retrato mais correto e mais atual possível, e a partir desse debate podermos eventualmente elaborar um documento reivindicativo, chamemos-lhe assim, a apresentar ao Governo, e pudéssemos criar uma sessão pública para fazer essa divulgação também em termos públicos. Eu penso que poderia ser uma oportunidade boa para nos conhecermos melhor. Confesso a minha ignorância em relação àquilo que será o conhecimento de todos, a propósito de todos, ou em relação a todos, neste setor, mas a avaliar aquilo que pode ser que é a nossa realidade portuguesa, muito provavelmente ainda continuamos muito virados para a nossa preocupação de conseguir ou não entrar no hospital neste dia ou no dia a seguir, e esquecemos de saber se os outros também têm o mesmo problema. Portanto, em vez de um problema, passamos a ter 500 problemas iguais, o que significa que tem um peso diferente para ser resolvido e que precisa de ser resolvido com urgência. E, portanto, mais uma vez, era tentar passar por cima das nossas pequenas preocupações e conseguimos identificar essas pequenas preocupações, transformá-las, de facto, numa grande preocupação que justifique uma ação concertada de todas as entidades que estão envolvidas neste trabalho de voluntariado em saúde, com todo o carinho, com toda a paixão e com toda a humanidade que levam às pessoas que precisam dos nossos cuidados. Portanto, fica esta ideia. Naturalmente irei burilar isto um bocadinho mais com os meus colegas de direção, mas se houver aqui alguma outra opinião em relação a isto, podemos enriquecer para já esta ideia, enfim, espontânea, que me ocorreu depois de alguns contributos ouvidos, mas penso que poderia ser importante e um dado interessante a sair deste webinar de hoje sobre o voluntariado na área da saúde. Muito obrigada, João. Tem a palavra o Dr. Luís Viegas. Eu agradeço a amabilidade, mas não tem título académico. Muito obrigado. Apenas para dizer duas coisas muito simples. Em termos de literacia, a Direção-Geral da Saúde promoveu uma série de encontros sobre literacia, no qual estiveram envolvidas 11 ligas e associações de doentes, as comissões de qualidade de 11 hospitais também específicos, e qual a conclusão? Chegámos ao final do projeto e o projeto pura e simplesmente acabou. Não houve feedback sequer do trabalho que começámos a desenvolver na formação dos voluntários para, através dos voluntários, começarmos a formar a população, levando a informação e descodificar todos aqueles palavrões que normalmente se utilizam em medicina, transformá-los em coisas perceptíveis para o cidadão comum. É lamentável que a Direção-Geral de Saúde tenha suspendido esse projeto sem dar cavaco a quem quer que seja. Mas, de qualquer das maneiras,
Os voluntários têm, principalmente através da Federação, as ligas têm sido alertadas para este processo e temos vindo a debater estes processos, e este processo é uma coisa que nós temos em mente, levar para diante, formando os nossos voluntários. Outra coisa que nos surge, para além das vacinas, e permita-me aqui também ser claro, que para além da loucura que há e do pânico geral ou do alarmismo geral, muito dele motivado por a nossa querida comunicação social, sobre a vacinação, eu quero lhe dizer também muito sinceramente, e é aquilo que eu digo todos os dias aos meus voluntários, protejam-se. Utilizem as normas da Direção-Geral da Saúde, mantenham as distâncias, usem máscaras, desinfetem as mãos. Isto, para mim, é muito mais importante que uma simples vacina, porque o cidadão pode estar vacinado, pode estar ele próprio imunizado, mas é portador do vírus e pode contaminar e contagiar outras pessoas. E é isso que nós temos que ter em atenção. Só mais uma coisinha, muito rapidamente, é que neste momento e nesta fase de pandemia, eu e a minha liga estamos a ser contactados por alguns jovens que despertaram agora também para o apoio e para o voluntariado. Nós estamos a acolhê-los, estamos a integrá-los no grupo e estamos-lhe a dar algumas dicas, porque não podemos dar formação numa altura destas do campeonato. Estamos a dar pequenas dicas de se protegerem e como atuarem corretamente na interação com terceiros. E, finalmente, há aqui uma coisa que a mim pessoalmente me baralha, porque não consigo em Viseu ter acesso à CLAS e ao banco de voluntariado que está criado, que obstaculiza por completo, faz encaminhamento de voluntários, se calhar para outro tipo de atividades, e há muitas as atividades onde hoje as pessoas se voluntarizam e são chamadas de voluntariado, e isso leva-nos a outra situação, mas que de facto também não temos qualquer feedback do trabalho que estão a fazer. Muito obrigada. Eu pedia ou seja, que tentássemos responder às perguntas de início que foram enviadas no e-mail e pelo moderador, e portanto se pudessem cingir-se mais, já que temos pouco tempo para este tão rico debate, seria muito importante. Dou desde já, passo desde já. Sim, sim, Joana sim. Bacelar, desculpe-me, deixe-me, pronto, as questões que foram levantadas até agora são importantes para a prática diária, mas eu recordo que a esmagadora maioria das ligas, das associações de voluntariado em saúde não estão a trabalhar, não estão autorizadas a entrar no espaço hospitalar e, portanto, temos uma larga maioria de voluntários em casa, impedidos, enfim, pela pandemia, e por serem pessoas de risco e porque as administrações hospitalares não permitem que se exerça o voluntariado e que habitem os espaços onde estão os doentes também, eu retomava as questões que foram levantadas no início e no convite. Temos aqui no nosso fórum pessoas que têm experiência noutro tipo de voluntariado, que não o voluntariado presencial. Temos aqui pessoas com experiência no voluntariado que estão a fazê-lo de outra maneira ou estão a continuar ao domicílio dos doentes. Enfim, isto na perspectiva de encontrarmos aqui práticas que possamos replicar com os voluntários que neste momento estão impedidos de aceder ao espaço hospitalar e ao espaço centro de saúde. Enfim, era este um pouquinho o sentido agora na parte final da nossa reunião, que eu gostaria de ouvir se há experiências que possamos escolher, replicar, modificar, adaptar à realidade do voluntariado hospitalar que neste momento está muito confinado, também ele. Muitíssimo obrigada. Passo desde já a palavra à Sara Filipe e posteriormente à Marta Osório, que estão ambas inscritas. E depois ao Guilherme, que não sei onde anda, mas escreveu aqui que também está inscrito depois. Obrigada.
Olá, boa tarde, obrigada. Se calhar começaria aqui por responder em nome, se calhar com um bocadinho com a experiência da Ser Mais Dar Mais, como é que nós nos temos adaptado a este tempo de pandemia, que daquilo que eu tenho vindo a ver aqui nas últimas sessões de debate, no fundo estamos a recorrer aos mesmos canais que as restantes associações estão a recorrer, portanto resta-nos o digital. Então, no nosso caso, que trabalhamos com um outro país, portanto, resta-nos o digital para tentar efetuar algumas atividades, mas evidentemente que fica sempre a ação muito mais limitada. Eu não sei se poderia também dar aqui uma sugestão aqui no seguimento da intervenção da doutora Eliana Gonçalves, quando ela pergunta onde é que podemos ir buscar voluntários. Vou dizer algo que eu não sei, pode até ser já prática, mas vou comentar na mesma. Também com base muito aqui na experiência da Ser Mais Dar Mais, portanto aquilo que nós fazemos é ir procurar às academias e às associações profissionais, e isto é um trabalho minucioso, não é? Porque envolve pesquisa de quem são, onde estão os nossos voluntários, ou onde estão os nossos potenciais voluntários, e é um trabalho caso a caso, contacto a contacto, e é curioso perceber, também aqui pegando um bocadinho no que o Luís Veiga dizia, é curioso perceber como os jovens, eu sinto que os jovens estão disponíveis para fazer voluntariado, e mais agora nesta fase de pandemia. Como dizia também no âmbito de uma outra ONG onde eu faço voluntariado, e onde há aqui, neste caso do Covid, há muito medo das pessoas, as pessoas querem ajudar, mas têm medo de colocar em causa a saúde dos seus, a saúde dos outros, e o voluntariado, como em qualquer outra altura, e ainda mais agora, é uma forma de descompressão e uma forma de contribuir para a nossa saúde mental, sabendo que vamos estar a fazer outra coisa do que não estar só ligado ao trabalho. Agora lá está, muito limitados, eu não sei se os outros associados aqui sentem isso, mas muito limitados àquilo que é o online. Muito obrigada, Sara. Marta, a palavra é sua. Obrigada, Joana. O que eu queria referir aqui também é um bocadinho a experiência que nós temos tido enquanto Banco Local de Voluntariado de Cascais, na integração dos nossos voluntários, e apesar de nós termos agora inúmeras vagas abertas num projeto de voluntariado da Liga dos Amigos do Hospital de Cascais, o que é certo é que os projetos estão suspensos, as pessoas até se podem inscrever, mas neste momento a direção hospitalar não permite que os voluntários entrem dentro das instalações do hospital, e portanto isso é muitíssimo difícil de ultrapassar, e por mais boa vontade que haja, tanto da parte das instituições como dos voluntários, é de facto uma situação muito difícil de ultrapassar. Aquilo que nós esta semana tivemos conhecimento de um grupo de voluntários que está a trabalhar dentro do Hospital de Cascais, e também penso que é no grupo Luz, de que a parceria público-privada do Hospital de Cascais faz parte. São funcionários do próprio hospital, mas que estão a fazer o trabalho de voluntários. Não sei qual seria a tarefa de origem destes voluntários, mas aquilo que fazem é, junto dos doentes, aproximam-se com um telemóvel e fazem videochamadas para as famílias, e portanto isto é uma forma também de minorizar o sofrimento que estes doentes estão neste momento a passar, e de humanizar um bocadinho estes bocadinhos e aproximá-los das suas famílias. Depois gostava ainda de dizer que nós também em Cascais nos debatemos, como é óbvio, como o país inteiro, com esta questão da segurança dos voluntários. Portanto não podem integrar projetos de voluntariado nem ir junto de populações de risco, como são os residentes em lares, porque não estando vacinados constituem um perigo, não é, para os utentes dos lares. E aquilo que nós nos propomos fazer aqui em Cascais, a Câmara, é pelo menos vamos
oferecer testagem gratuita a todas as pessoas que se quiserem voluntariar, seja para qualquer dos projetos que estejam neste momento abertos no Banco Local de Voluntariado. E, por exemplo, tivemos agora a oferta de um grupo de jovens escoteiros que se voluntariaram para fazer um projeto de voluntariado em ambulatório no Hospital de Cascais, portanto vão ajudar as pessoas que se dirigem não só à consulta externa, mas às urgências também, e vão apoiar com informação, vão garantir que estas pessoas têm máscara, que higienizam as mãos, vão-lhes medir a temperatura, etc. E a Câmara também vai garantir que todos estes voluntários vão ser testados. Portanto, pelo menos sabemos que eles neste momento não estão contaminados e não correm o risco de contaminar também os beneficiários dos projetos de voluntariado. E depois gostava ainda de dizer que, e respondendo um pouco à questão que a doutora Eliana há pouco pôs de como é que se chegam a novos voluntários e a voluntários mais jovens, os bancos locais de voluntariado, como é o caso do nosso, acho que são uma grande mais-valia nesta altura, porque as redes sociais das câmaras municipais chegam efetivamente a muita gente, e nós já temos percebido que qualquer apelo que nós que divulguemos nas nossas redes sociais chega efetivamente a um grande número de pessoas, e temos muitos jovens a candidatar-se a fazer projetos de voluntariado. Muitíssimo obrigada, Marta, pela partilha. Passo então a palavra à próxima pessoa que está inscrita, Guilherme. Vou pedir que ative o seu som, porque não o estamos a ouvir. Então, muito boa tarde a todos. Começo por saudar e cumprimentar todo o painel. Um cumprimento também muito especial ao Sr. Dr. Eugênio Fonseca, Presidente da Confederação Portuguesa de Voluntariado, e ao Sr. Presidente da Federação Nacional de Voluntariado e Saúde, Dr. Carlos Pinto Ribeiro, também. Eu queria transmitir aqui um pouco da minha realidade no Hospital de Lamego. Eu estou em representação da Liga dos Amigos do Hospital de Lamego. A nossa intervenção tem-se, apesar de termos mostrado disponibilidade para estarmos no hospital e colaborarmos nas tarefas que vínhamos fazendo, não nos foi permitido, assim como em todos os hospitais que integram o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. Apesar disso, foi-me permitida que realmente todos os dias possa ir ao hospital e vá à sede da Liga e trabalhe na SEGA em interação com as pessoas que eventualmente vão ao hospital, às suas consultas, e permite-me que realmente trabalhe, fale com eles, cobre as cotas e saiba da sua saúde. A minha intervenção tem sido ao nível dos doentes internados. A nível dos doentes internados, oferecemos também um telemóvel ao hospital para que os familiares, sempre que se dirijam ao hospital e queiram falar com o seu familiar internado, o possam fazer através de videochamada. Também mantivemos em funcionamento o banco de roupa, tem sido uma mais-valia também para o hospital, apetechando com roupa, com o apoio da Cruz Vermelha, do Núcleo de Lamego, da Cáritas de Lamego, com quem estabelecemos também protocolos. E acabamos de oferecer, há pouco tempo, ao Hospital de Lamego 40 cobertores que nos foram solicitados, proporcionando assim aos doentes um maior conforto e realmente um maior aconchego. Ao nível dos voluntariados, nós mantemos também uma relação diária com todos os voluntários que se encontram impedidos de efetivamente ir ao hospital. E tem sido realmente um bocado preocupante para eles não podendo realmente desenvolver essa sua tarefa. Mantemos em contato praticamente 15 em 15 dias, telefonando-lhes, a saber da sua saúde e da família, informando-os da vida no hospital e mantendo viva a chama de um dia podermos todos regressar a desempenhar a nossa missão. Acho que tem sido muito importante realmente esta relação, este aproximar também dos voluntários. Informamos também os nossos voluntários das ações de formação online que estão realizando, quer ao nível do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, quer ao nível da Federação Nacional de Voluntariado e Saúde, e em parceria com a Direção-Geral de Saúde e também da Confederação Portuguesa de Voluntariado. Ao nível dos associados, contactamos também todos os dias com os nossos associados aniversariantes, são no total 1540 e todos os dias há associados que realmente fazem anos,
cumprimentando-os, sabendo se está tudo bem com eles, felicitando-os pelo seu dia de aniversário e desejando-lhes também muita saúde. Tendo sido uma iniciativa extremamente bem recebida e, curiosamente, até posso dizer que várias pessoas nem se lembravam que era o dia do seu aniversário. Continuamos também ainda a prestar o serviço de entrega e recepção de camas e cadeiras de rodas, disponibilizando esses materiais sempre que existam em armazém. Além disso, enviamos para todos os voluntários e associados o toolkit da mobilização social, como forma de estarem melhor informados e preparados, bem como também de poderem realmente prestar informação a outras pessoas. Fundamentalmente tem sido esta a nossa atividade. Para além de realmente acharmos importante esta nossa relação com os voluntários, porque também tivemos voluntários que foram efetivamente infectados e nós diligenciámos junto da vereadora da Câmara Municipal do Lamego e também da senhora representante da Segurança Social, no sentido de apoiar uma família, que era uma senhora, são duas irmãs idosas que vivem na mesma casa, e uma delas foi voluntária, e uma está acamada, a outra não tinha força, e como é que se resolve esta situação quando elas estão infectadas e ninguém quer lá ir? Realmente diligenciámos junto da Câmara Municipal e foi possível encontrar uma solução precisamente para resolver esta situação que de facto foi muito complicada. Por fim, dizer que o Serviço Nacional de Saúde, ao suspender a atividade dos voluntários, prescindiu realmente de uma mais-valia que teria contribuído com toda a certeza para um melhor funcionamento e apoio nas variedíssimas tarefas para as quais estamos todos preparados. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Passo a palavra ao nosso moderador. Muito bem, muito obrigado pelas intervenções. Penso que ficámos um bocadinho aquém das minhas expectativas, porque além da experiência de ser mais, dar mais, não tivemos aqui relatos de outras experiências de voluntariado não feito de forma presencial, mas vamos continuar na busca dessas experiências, nomeadamente com algumas instituições nacionais, a Fundação Eugénio de Andrade, a Câmara Municipal de Matosinhos, que têm trabalho feito nesta área, televoluntariado, que eu penso que seria uma possibilidade a utilizar e a promover nesta fase onde não sei até quando, e eu tenho receio de que isto se prolongue mais no tempo do que o fim da pandemia, mas enfim, veremos se é assim ou não. De qualquer modo, eu penso que foi importante, debatemos aqui questões muito importantes, muito atuais, nomeadamente como a vacinação, mas eu pergunto à doutora Joana Bacelar se não temos mais inscrições, se não temos, e se não tivermos é hora de encerrarmos, eu pergunto se temos ou não temos. Não temos. Muito bem, então se não temos, permitam-me que eu encerre a sessão, dizendo que o primeiro tema a ser colocado aqui foi pela senhora Dona Vitalina Basque, que foi a vacinação dos voluntários, tema importantíssimo, como disse, e a Federação e a Confederação vão pressionar as autoridades de saúde para rever a política de prioridade de vacinação dos voluntários. A seguir, falámos sobre o número de voluntários em ação nas associadas à Federação Nacional de Voluntariado em Saúde e a vontade de conhecer a realidade do voluntariado em saúde no país. Fez nascer aqui a ideia, através de João Teixeira, a ideia de podermos promover um grande encontro nacional sobre o voluntariado em saúde, agregando as instituições que não estão federadas, e que são muitas, que nós reconhecemos que são muitas, e que temos que agora, enfim, estudar de que modo podemos promover esse encontro, forma, o formato, na medida em que estas reuniões com muita gente estão completamente proibidas. Temos que estudar de que modo a podemos promover.
Depois falou-se na literacia em saúde, que desde o início em que a Direção-Geral de Saúde promoveu a formação daquele grupo e que integrou o nosso vice-presidente, o Luís Viegas, e que nós tínhamos imensas esperanças em que ele desse resultados, na medida em que os voluntários seriam uns excelentes veículos de informação e de formação na área da literacia em saúde para com os doentes, de modo a torná-los mais conscientes dos seus deveres e dos seus direitos, e que lamentavelmente terminou sem resultados. A chegada de jovens ao voluntariado em saúde foi outro tema aqui bem tratado, com algumas reflexões, e nós entendemos que na área da saúde a gente nova continua a ser um pouco dominada pelo medo de coabitar áreas onde há doença. Enfim, a nossa experiência diz-nos que em algumas associadas existe uma real capacidade de captar gente jovem, estão aqui representadas algumas, e nós congratulamos-nos com isso, mas continuamos a achar que não é fácil fazer chegar gente jovem a um voluntariado em saúde, pelo contexto que eu vos disse há pouquinho. A instituição Ser Mais, Dar Mais falou-nos aqui de uma prática de voluntariado que sai completamente, que desalinha completamente do contexto de voluntariado em saúde tradicional, e nós prometemos que vamos voltar a falar com a Ser Mais, Dar Mais, de modo a conseguirmos perceber o seu modo de ação, os resultados, os meios que são precisos, a logística, na medida em que também os nossos voluntários, como vos disse, na maioria pessoas com mais de 65 anos, têm duas mãos esquerdas no que diz respeito à informática, às novas tecnologias, tal como eu, e portanto queremos perceber bem qual é o modo de atuação da vossa instituição, de modo a perceber se temos alguma capacidade de a replicar nas nossas associadas. Depois congratular-me realmente com o elevado número de presenças, com o elevado número de participações, muito assertivas, muito atuais, e agradecer também à Confederação Portuguesa de Voluntariado pela preciosa ajuda na avaliação, no estudo, na planificação de respostas para esta realidade em contexto de pandemia, que, eu repito, não sei quando é que podemos estar completamente livres delas, mesmo com os nossos voluntários todos vacinados. Enfim, é alguma coisa que o tempo nos vai ajudar a compreender. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado a todos, até um dia. Muito obrigada. Vou agora dar a palavra de encerramento ao nosso presidente, professor Eugénio. Só antes, Susana, desculpa. Enquanto o Eugénio liga o microfone, só um parênteses, porque o Carlos Pinto Ribeiro dizia que realmente as coisas tinham ficado um bocadinho aquém das expectativas naquilo que seria a reflexão mais alargada, pelo menos das suas, mas a partir do momento em que nós encontramos plataforma entre organizações que não se conhecem para resolver questões, nós já fizemos o nosso trabalhinho. Portanto, eu aqui, o meu contentamento fica nesta possibilidade, e temos conseguido isso nas diferentes sessões com os diferentes temas. Pelo menos esse objetivo alcançamos, e isso já não é pouco. Eugénio, Susana, antes mesmo de passar ao professor Eugénio, deixa-me dizer uma coisa. Eu acredito no sentido de oportunidade. Carlos Pinto Ribeiro, eu considero duas mãos esquerdas de um esquerdino. Portanto, estamos bem, estamos muito bem. Eu sou uma mulher de fé e acredito que há deuscidências, portanto não há coincidências, há deuscidências. Eu sou membro do Conselho Externo da Faculdade de Ciências Médicas. Acabo de receber uma mensagem que eu enviarei para a Joana, que diz: voluntários para a estrutura hospitalar de contingência de Lisboa. Informamos que a estrutura hospitalar de contingência de Lisboa, a funcionar no estádio universitário da Universidade de Lisboa, precisa de voluntários para apoiar os profissionais de saúde em tarefas de alimentação, higiene e outros cuidados dos doentes, bem como tarefas de apoio administrativo.
Procuram-se voluntários com a idade mínima de 18 anos que já tenham sido infectados com Covid-19, logo com probabilidades de reunir a imunidade à infecção. A verificação dessa condição será assegurada pela Universidade de Lisboa através de teste seriológico à Covid-19. Pretende-se ainda disponibilidade para um mínimo de 2 turnos semanais de 4 horas. Isto é música para os nossos ouvidos. Eu vou-lhe mandar esta informação, Joana, até porque depois estão aqui formulários e contactos para inscrição. E eu acho que isto cai como sopa no mel. Muito obrigado. É uma deuscidência. Muito obrigado. E, Sra. Conceição Zagalo, eu posso lhe pedir que depois forneça a sua morada de e-mail ou da sua instituição à doutora Joana, de modo a que posteriormente a possamos contactar. Com o maior gosto. Muito obrigada. Eu também lhe agradeço muito. Obrigada. Joana, depois faça-nos chegar este e-mail, por favor, para eu distribuir para as associadas de Lisboa, está bem? Muito obrigado. Sim, será. Eu estou na linha da minha colega Susana Queiroga. Pelo menos em termos de participação, os participantes que têm vindo de outras sessões estarão de acordo que tivemos uma participação muito ativa, embora podendo fugir um bocadinho das questões previamente colocadas, mas que levantaram outras que são muito importantes para que as organizações de voluntariado em saúde, com a própria confederação, poderemos agora separá-las, porque há aqui questões que foram levantadas de efetivamente uma pertinência muito grande. Primeiro, não é o caso único, já nas outras aconteceu, mas eu fico sempre com este sabor agridoce da satisfação que penetra em mim por ouvir experiências tão interessantes como aquela que nos foi trazida pelo Dr. Luís, de uma amplitude maior no trabalho em contexto hospitalar, por diferentes ideias aqui suscitadas até no âmbito de contornar as impossibilidades de contactos físicos, inventando formas a partir de mediações tecnológicas, tão boas práticas. Isto é a parte doce. A parte agri é a parte de não sermos capazes de divulgar isto, não sermos capazes de pelos meios estrategicamente mais eficazes, de passarmos isto para a opinião pública, porque seria um manancial de esperança a cair em cima de quem se sente derrotado por aquilo que está a acontecer, ou que pelo menos se sente amedrontado. Temos muita dificuldade em partilhar estas boas práticas e tanto que de bom, e não é muitas vezes até na quantidade, basta só no facto daquilo e da singeleza do que se faz estar a profundidade da sua própria riqueza. O encontro que foi sugerido pelo meu colega João, ele realmente é pertinente, vai exigir uma parte de preparação muito cuidada, porque também importa trazer para aqueles que ainda não estão propriamente ligados a qualquer estrutura confederativa, para nos enriquecermos e fortalecermos. Obrigado pela participação, obrigado pelas intervenções, obrigado por aquilo que trouxeram para além das preocupações do Dr. Carlos Pinto Ribeiro, mas que suscitaram aqui outras. Estejamos melhor nesta dinâmica de procurarmos ser todo parte das soluções dos problemas que possam vir a existir, das necessidades que possam ser evidenciadas, porque esta também é a hora do próprio voluntariado demonstrar que não é apenas algo lateral ao desenvolvimento do país, mas contribui substancialmente
para o desenvolvimento, e quando eu falo do desenvolvimento integral, integrado e sustentável. Vamos continuar nesta dinâmica. Parabéns a todos vós. Através de vós, parabéns aos vossos colegas que nas diferentes associações trabalham convosco, e vamos ver se encontramos uma dinâmica de uma partilha constante. Nós temos a newsletter, que é um espaço para já, pode ser provisório de uma outra grande iniciativa que possa surgir de repositório de boas práticas, e depois a dificuldade é metê-las numa comunicação social que está mais direcionada para outra tipologia de acontecimentos, mas que, validados pela própria ação e pela nossa união na diversidade, a gente possa alcançar. Gostei muito desta sessão, confesso, gostei muito. De todas as sessões, foi uma das boas sessões, pela intervenção, pela participação, coragem, porque vai ficar tudo bem. O que será bom é que não fique tudo na mesma, que se passe por uma nova normalidade, mas por uma nova normalidade onde o papel do voluntariado é muito importante. Desculpem ter demorado, mas eu estava cá por dentro muito, numa ebulição muito grande, com a alegria que me estava a dar as comunicações que aqui foram apresentadas. Era para saudar a minha irmã Lucília, mas ela já desapareceu daqui do ecrã, mas eu vi-a aqui. Ela sabe porque é que lhe chamo irmã. E de resto a todos, companheiros e companheiras destas jornadas do bem fazer e fazer bem aquilo que abraçamos, que é a nobre missão de cidadania de estarmos ao serviço dos outros. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Boa tarde.